Olá, colegas profissionais da saúde, sejam bem-vindos aí à nossa página Insulinoterapia Descomplicada, uma página voltada para os colegas profissionais da saúde que querem aí, adentrar ao mundo diabetes, se especializarem, se juntarem a nós aí nesta causa, né? Como muitos de vocês já sabem, esta página, então, ela é toda dedicada em conteúdos, em eventos aos colegas, porque a gente sabe que o diabetes não é só investirmos na educação em diabetes, no treinamento das pessoas com diabetes e dos familiares, mas é também nós começarmos aí, treinarmos, trilharmos uma jornada aí mais efetiva dos nossos colegas profissionais de saúde. Então, hoje o tema, para a gente discutir aqui, o beabá da insulinoterapia. E por que esse tema na live de hoje, O ano está acabando, nós estamos seguindo aí na jornada educacional, porque a gente tenta trazer para esta página, para as discussões aqui, um pouco do que a gente ouve no consultório, E como são muitos pacientes, muitas histórias, muitos aprendizados diários, nada mais efetivo que a gente traga para cá, para as discussões com vocês, um pouco disso. E muitos colegas já começam a dificuldade na insulinoterapia ao receber um paciente usando insulina. Então, acho que 2 grandes momentos na insulinoterapia, onde os colegas já criam uma barreira para o início da insulinoterapia. São os pacientes que, obviamente, chegam utilizando a insulina e os pacientes que chegam com indicação clara da insulinoterapia. Então, dentro do básico que todos nós profissionais de saúde precisamos alinhar, está, obviamente, o fato de que todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do diabetes precisam melhorar o seu conhecimento em relação às fases e às indicações e ao passo a passo, ao beabá, até a insulinoterapia. Porque quando a gente fala de insulinoterapia, muitas pessoas falam assim, é difícil, é cansativo, desprende muito tempo na consulta, precisa educar muito o paciente, mas vamos pensar. Quando a gente está falando de um paciente que em dias ou semanas ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1, a gente entende, A nossa dificuldade realmente ela é maior, principalmente se você não tem colegas, uma equipe que esteja treinada para insulinoterapia. Por quê? Porque não existe uma caminhada neste caso. Existe um começo súbito, abrupto, onde a equipe precisa insulinizar, E a gente sempre repete isso aqui para todos vocês, colegas profissionais de saúde. Insulinoterapia é um trabalho de equipe. Ela começa para o especialista que está, por exemplo, em uma clínica ou num centro de especialidades, vinculados ao SUS. Aonde que a insulinoterapia começa? Ela começa lá na atenção primária. Ela não começa comigo no centro de especialidades. Ela, na maioria das vezes, não começa nem no meu consultório particular. Ela começa lá no pediatra, que viu um exame alterado, lá no clínico, que viu uma glicemia de jejum alterada, lá no cardio, no geriatra, na nutricionista. É lá que a insulinoterapia começa.
né? Ou deveria começar, porque é insulinoterapia, não é a prescrição de insulina apenas. Então, dentro do básico, do beabá da insulinoterapia, todos nós profissionais de saúde precisamos pensar por um outro lado. Será que o básico da insulinoterapia é apenas saber, conhecer as insulinas basais, as insulinas para bolos de alimentação? É só fazer conta do que você vai passar, do que você não vai? Então vamos pensar. Uma pessoa teve um diagnóstico de um diabetes hoje, tipo 2, o mais comum, o mais frequente no nosso consultório. Essa jornada da educação em diabetes, do aprendizado e talvez até da insulinoterapia, quando e se essa pessoa com diabetes tipo 2 for para a insulinoterapia, será que quando ela chega lá, ela está preparada? Ela sabe que aquilo poderia acontecer? Será que o beabá, o básico da insulinoterapia, está lá na hora que a prescrição, a indicação é feita? Ou ela está lá na hora que o diagnóstico do diabetes é dado e lá onde a gente precisaria começar a falar dos medicamentos, derrubar as crenças desses pacientes? Por que a insulinoterapia hoje é tão difícil para a maioria dos colegas? Porque quando a pessoa chega no nosso consultório para ser insulinizada, o maior tempo que nós investimos, colegas, não é em prescrever uma insulina, não é em alinhar com o paciente os cuidados básicos. Não é. O maior tempo que nós investimos decididamente é em derrubar as crenças sobre a insulina. 100 anos depois, os pacientes chegam apavorados com a ideia da insulina. Os pacientes chegam atordoados ainda com a ideia de que a insulina vai limitá-los, de que a insulina vai restringir a vida deles, ou que eles terão complicações do diabetes. Vocês acreditam, né? Porque vocês estão vivendo isso como profissionais de saúde. Ainda se acredita que após a prescrição de insulina, o paciente vai complicar mais. As pessoas ainda acreditam nisso. Tudo baseado na história do diabetes. Quando a insulina é prescrita tão tardiamente, com um atraso médio de 6 a 8 anos após o momento onde ela deveria ter sido indicada a primeira vez. E aí é claro, né? Imagina, um atraso médio de 6 a 8 anos para a primeira indicação, né? Para o início do uso após a detecção da necessidade, é tempo bem suficiente para se desenvolver uma complicação do diabetes em um paciente sem controle da doença. Então, o beabá da insulinoterapia, ele precisa começar lá no diagnóstico. Lá quando você, profissional de saúde, explica para o seu paciente o que é o diabetes. Então, muitos pacientes falam assim, eu tenho dificuldade em começar a falar de insulina com os meus pacientes. Sabe por quê? Porque profissional de saúde conversa demais, né? Vamos combinar. O paciente tem uma história com o diabetes,
com a insulina, com os seus colegas, né, com os nossos colegas profissionais de saúde. Ele tem uma história com o diabetes, com a hipoglicemia, com os instrumentos de aplicação de insulina, com as crenças dele. E essa história, ela ajuda você a entender todo o contexto do que está acontecendo. E principalmente, tarefa principal para todos nós, desmistificarmos o diabetes e a insulina, obviamente, né? Porque até entre nós, profissionais de saúde, nós ainda escutamos coisas do tipo: nossa, Janice, você tem coragem de passar insulina para esse adolescente 5 vezes por dia? Tadinho. Tadinho de quê, gente? Colega profissional da saúde, tadinho de quê? Muitos profissionais de saúde, acreditem, ainda acham que a aplicação de insulina é dolorosa. Então, o beabá da insulinoterapia, ele começa no entendimento por todos os profissionais de saúde que lidam ali no dia a dia com pessoas com diabetes, sobre o que é diabetes, sobre quais são os valores que se definem diabetes. Será que você, que não é um endocrinologista, mas que é um nutricionista, um enfermeiro, um psicólogo, um profissional da educação física, um farmacêutico, um médico da atenção primária, vocês estão com os números do diabetes, do diagnóstico na ponta da língua? As metas do tratamento do diabetes? Perguntou que chegou um paciente, você consegue falar com ele? Você consegue ir para frente de um grupo operativo, um grupo de educação em diabetes e falar com firmeza sobre as metas gerais? Principalmente, pergunte, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para um novo paciente no consultório é: você entende o diabetes que você tem? Aí eu vou dizer uma coisa muito triste para vocês. A maioria nem sabe direito o tipo de diabetes que tem. Principalmente quando nós estamos falando dos pacientes que são atendidos muitas vezes 1, 2 vezes por ano no Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Único de Saúde ou pela saúde suplementar, que a gente sabe, nós profissionais de saúde sabemos qual que é a situação que nós vivemos, né? A gente sabe como está a saúde, né? A gente não está enganado. Então você pergunta para o paciente que tipo de diabetes que você tem. Até no consultório particular, onde as pessoas estão tirando do bolso, é muito frequente você perguntar para um adulto que tipo de diabetes que você tem, a pessoa falar: eu acho que... Aí você já sabe que ela não sabe, né? E isso é uma coisa tão séria. Porque dentro do beabá da insulinoterapia, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Como que o seu paciente tratará bem o diabetes que tem, se ele não souber o que é, se ele não souber qual que é a história natural do bendito do seu diabetes? Então pensa comigo. Você atende uma pessoa com diabetes tipo 1, ou seja, deficiência de insulina, se não for absoluta ainda será. O tratamento são múltiplas aplicações de insulina por dia, é uma reposição hormonal, ou seja, por definição, faremos o nosso possível e impossível para mimetizar, chegar o mais próximo possível
do que a gente já conhece dentro do funcionamento de um pâncreas que tem que está aí mantendo o metabolismo da glicose normal. Ou seja, será que lá na explicação do diabetes tipo 1, todos os profissionais de saúde que estão atendendo aquela pessoa falam com clareza como que o pâncreas dessa pessoa funcionava antes da doença autoimune, do diabetes autoimune? Será que você está sendo claro a respeito disso, a ponto dessa clareza trazer para o paciente o entendimento de que uma hora ou outra, à luz do que temos hoje, ele precisará aplicar insulina 4, 5, 6, talvez até mais vezes no dia? Ou acontece como muitas vezes, o paciente chega, a maioria dos pacientes chegam depois de anos do diabetes tipo 1, usando NPH de manhã e de noite. É a treva, né? É a treva. Receber uma pessoa com diabetes tipo 1, depois de 5, 10 ou até mais anos de diabetes, usando doses altíssimas de insulina basal e praticamente nada de insulina para bolos de alimentação, rasga o coração da gente, como endocrinologista. E o pior, recebo de colegas endócrinos também. Pacientes utilizando 80, 90% de insulina basal, 10, 20%, uma gotinha de insulina rápida para os bolos de alimentação. Só de bater o olho, a tradução é: o que eu verei em um diário de glicose repercute em uma prescrição errada. Porque a gente, como reposição hormonal, a gente precisa respeitar o básico. E o básico diz menos basal e mais bolos. Insulina basal em uma quantidade suficiente para não escravizar seu paciente numa dose de insulina. E aí, quando desde lá do começo, você, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, médico da atenção da saúde da família, endócrino, outras especialidades, profissional da educação física. Quando você sabe o que é o diabetes tipo 1 e como tratar, você leva isso para dentro da sua consulta. Você educa seu paciente. Você deixa o seu paciente alinhado com as necessidades dele. Aí, quando uma dose a mais de insulina chega, não é uma surpresa, é uma constatação. E isso faz tanta diferença na prática clínica, e isso não é prescrição de insulina. Isto é ter o conhecimento suficiente para educar o paciente. Então, por exemplo, quando a gente recebe os pacientes em diabetes tipo 1, com diabetes tipo 1, no começo do tratamento, é muito comum o período de lua de mel, aquele período onde existe uma reserva de insulina. Reserva essa que pode durar dias, semanas, meses e mais raramente até mais de ano. Né? Tem paciente no consultório com 2 anos de lua de mel. Quando o paciente entende que essa reserva vai acabar em semanas ou meses, veja se faz sentido para vocês. Até uma cetoacidose você pode evitar se você educa o paciente desde o começo.
se ele sabe desde o começo detectar a queda da sua reserva, que hora que ele precisa voltar para você mais rápido, fazer ajustes mais frequentes, evitar uma cetoacidose diabética. E, gente, quanto tempo vocês levariam nesse beabá da insulinoterapia, do tratamento do diabetes, para explicar isso para essa pessoa? 3, 5 minutos? Já parou para pensar o quanto que isso pode fazer de diferença na vida de uma família? Quanto sofrimento você pode evitar? Se lá na base da insulinoterapia, para quem tem diabetes tipo 1, você explicar como que um pâncreas funciona, ou seja, um pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes, ela libera insulina continuamente. Grava aí, gente, marca no relógio quanto tempo que eu vou gastar falando devagar para explicar isso. O pâncreas de uma pessoa sem diabetes libera insulina continuamente. Se detecta-se um aumento da glicemia, ele libera mais. Se é uma queda ou um jejum, libera menos. Isto independente de comer ou não. E toda vez que a gente come, detecta-se o aumento periférico da glicose e essa produção de insulina é aumentada, para que 2 horas depois que a gente coma, ela volte para o normal. Metabolismo normal da glicose. Ou seja, se você não tem insulina, se seu paciente tem diabetes tipo 1, o que você precisa ensinar para ele? Que ele vai precisar de uma insulina para cobrir as necessidades básicas. E assim como acontecia antes, todas as vezes que ele comer, ou pelo menos na maioria das vezes, já que é uma insulina exógena, né? A gente tenta aí equilibrar. Ele precisará de uma insulina para polos de alimentação. E assim como acontece com quem não tem diabetes, situações da vida virão onde o corpo será mais exigido e correções serão necessárias. Então, colega profissional da saúde, a gente precisa entender que explicar para os nossos pacientes esse básico da fisiologia muda toda a concepção do diabetes. Então, no beabá da insulinoterapia está a educação. Vamos pensar nos pacientes com diabetes tipo 2. A pessoa descobre que tem diabetes tipo 2, tem uma ótima reserva de insulina, muitas vezes vai usar 1, 2 medicamentos orais, e um belo dia, independente de quantos medicamentos orais estiver utilizando, as danadinhas começam a subir. E esse paciente começa a entender se ele tiver sido orientado pela equipe lá no começo, que a história natural do diabetes tipo 2 é uma queda progressiva e lenta da produção de insulina. Ou seja, qualquer paciente nosso com diabetes tipo 2 poderá precisar de insulina a qualquer momento, desde o diagnóstico. É uma insulinoterapia oportuna que deve ser instituída logo que detectada a necessidade. Ela não deve ser adiada. Prescrição de insulina pela equipe não é barganha. Ou tem indicação ou não tem indicação. Não existe. Doutora, me dá uma chance para minha glicose abaixar. Chance de quê?
A chance que nós, profissionais de saúde, precisamos dar para os nossos pacientes é de viver bem e com qualidade de vida. E quem é que disse que usar insulina afasta o paciente da qualidade de vida? Muito antes, pelo contrário. Está bem controlado, sem sintomas de diabetes descompensado, é um bálsamo para quem está precisando de insulina. E os profissionais de saúde, infelizmente, atrasam, barganham a prescrição de insulina e o pior, ameaçam os pacientes com a insulinoterapia. O que é um erro, não é um equívoco, uma brincadeirinha ou uma tentativa de ajudar o paciente. É um erro, é um erro. Se você, profissional de saúde, está usando a insulinoterapia para tentar motivar o seu paciente, eu preciso te dizer que você está cometendo um erro. E um erro grave. Porque insulinoterapia é um medicamento para o tratamento do diabetes efetivo e assim como todos os outros na jornada das pessoas com diabetes tipo 2, precisa ser prescrito da forma adequada e bem indicado. Ou seja, usar frases como não faz dieta não para você ver, você vai acabar usando insulina. É assim que você quer viver? Continua comendo desse jeito para você ver. Você vai ver o que é bom usar insulina. Se você não fizer exercício físico, você vai acabar usando insulina. E é muito frequente escutar os profissionais de saúde tentando, né, ou achando que está tentando fazer os pacientes realizarem o tratamento ameaçando com insulina. E sabe o que vocês estão conseguindo? Vocês só estão conseguindo afastar o paciente de vocês. Vocês só estão conseguindo apavorar as famílias. Só estão conseguindo aumentar a crença que existe em torno da insulina, gente. Pelo amor de Deus, lava a boca, né, colega? Se você não tem conhecimento para educar em diabetes, vai estudar. Agora, ameaçar um paciente, uma família que está vivendo com diabetes com a insulina é um erro terrível. E olhe como é um erro. Vocês acham que as pessoas têm medo da insulina por causa da agulha? Não. Não é por causa da agulha, não. Quer ver como é que não é? As insulinas, né? Vou mostrar aqui para quem não conhece. As insulinas, hoje, há bastante tempo, né? Vem em canetinhas com uso com agulhas pequenininhas. Até aí tudo bem. Aí, muita gente acha que o medo era da agulha. Engraçado, né? Porque quando chegou no mercado os medicamentos para o diabetes, os agonistas do GLP-1, nome comercial aí, né? Victoza, Saxenda, Ozempic, que era caneta parecida, mesma agulhinha, mas falou que emagrece, adivinha? Faltou remédio para quem queria.
Aquelas mesmas pessoas com diabetes tipo 2, que não podia nem ouvir falar da insulina, correu para a farmácia para comprar remédio caro, para emagrecer. Ou seja, é a agulha? Não, não é a agulha. Não é a picada. É o sentimento por trás do uso da insulina. E aí, você, profissional de saúde, precisa entender que no beabá da insulinoterapia está você. Está a sua atuação como profissional de saúde. Está o seu entendimento dentro do tratamento do diabetes. Por quê? Porque a pessoa não quer usar insulina porque tem pânico de pensar que terá a vida limitada. Pior do que isto, quando os profissionais de saúde, porque para mim, um dos grandes responsáveis aí, o principal talvez responsável pela história negativa da insulinoterapia, são os profissionais de saúde. São os profissionais de saúde, claro. Porque o leigo não acorda de manhã e fala assim, deixa eu procurar na internet aqui o que será que a insulina vai me causar. Claro que não, né, gente? A pessoa tem mais o que fazer na vida dela. Só que os profissionais de saúde perpetuam as ameaças e as histórias negativas da insulina. Então, quando você diz para uma pessoa, faz dieta não para você ver que você vai acabar na insulina. Você está dizendo para ela o quê? Dieta é difícil de fazer. Controlar o peso é difícil. O médico me fala isso, ou seja, se o médico me prescreveu, então eu estou sendo punida, né? Meu castigo usar insulina. Aderir ao exercício físico não é fácil. Aí o médico me falou que se eu não fizer exercício, eu vou parar na insulina. Nossa senhora, eu vou ser castigado, né? Ah, fulano caiu no meio da rua, ó, com hipoglicemia grave. Por quê? Usa insulina. Como eu não quero cair na rua daquele jeito, então eu não quero insulina. E aí, quando um prescritor, certamente, de forma correta, assertiva, que muitas vezes nem é o que ameaçou a pessoa, fala a palavra insulina, como que vocês imaginam que os pacientes fazem? Muda de médico toda hora. Mudam de médico, prescritor, até achar aquele que vai dar uma enrolada nele. Né? Porque isso é enrolar a pessoa. Por favor. Você vê uma pessoa com glicada de 12, 13, 14, sintomático, complicado do diabetes, ficar procurando, trocando de médico, até achar um infeliz que fala com ele, não precisa de insulina não, vou te passar aqui um tanto de outra coisa que você vai melhorar. Quem que o paciente vai escutar? Quem que o paciente vai escutar? Quem prescreveu insulina ou quem picaretou lá na mentira? Porque é mentira, né? Pegar um paciente com glicada de 13, 14, com DM2, usando não sei quantos medicamentos orais, descompensado do diabetes, sem glicotoxicidade, falar para ele que comprimido vai resolver? É mentira! Mentira! Mentira, picaretagem, enrolação, inércia terapêutica. É duro, é duro. Eu compreendo quando os colegas falam assim, Janice, quando meu último paciente fala que tem diabetes e usa insulina, meu mundo acaba. Eu já sei o que está por vir. O que está por vir? O que vocês acham que está por vir? Está por vir a colheita.
A colheita de uma história do diabetes que muitas pessoas plantaram para mim e sobrou para mim. É isso. É isto. Esta é a colheita dos que estão prescrevendo de forma correta. É colher o que outros plantaram na história do diabetes. É colher a inércia terapêutica de anos. Anos, gente. Pensa, você gostaria que uma pessoa próxima a você ficasse anos descontrolada do diabetes, quicando de posto em posto, de médico em médico, de plano em plano de saúde, com o diabetes sem o controle adequado, correndo o risco de complicar do diabetes? Para daqui 6, 8 anos receber uma prescrição de insulina, quando muitas vezes já tem uma retinopatia diabética, uma doença renal do diabetes, uma neuropatia diabética, que eu não ia querer não. Então você profissional, deixa eu voltar aqui que a conexão ficou ruim, voltou. Fala aí pra mim se voltou, gente, acho que voltou, né? Desde o primeiro dia, explicando pelo menos no beabá o que é diabetes, qual a história natural, pelo menos do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, quais são as opções terapêuticas. Eu já falo de uma vez. Na hora que o paciente fala assim, vou ensinar para vocês, profissional de saúde, é assim, ó. Quero ver quem aí nunca ouviu o paciente falar assim. Senta na sua frente, primeira vez, tá lá falando do diabetes, ele já arruma um jeito de perguntar assim, ô doutor, eu não vou usar insulina não, né? Quem aí nunca passou por isso? Aí não vou passar insulina não, eu faço qualquer coisa, pelo amor de Deus, doutor, mas insulina não, insulina não, insulina não, insulina não. Fala pra mim que não vai ter insulina. A pessoa tá cansada de saber, lá no dentrinho dela, que ela tá fazendo coisas que não estão funcionando. Mas ela quer ouvir de alguém que insulina não. Aí, quando a pessoa pergunta isso, às vezes ela acabou de descobrir o diabetes, ela tá com um papelzinho na mão aqui, ó, puf, diabetes, e ela já te pergunta, vou usar insulina não, né? Vou não, né? Ela tem certeza. Eu vi, ou então assim, ó, doutora, várias pessoas falaram para eu vir aqui, porque você vai resolver meu problema. E eu não usarei insulina. Já te dá o diagnóstico, o veredito, já te dá tudo. Então, eu vou ensinar para vocês. Quando vocês quiserem educar o paciente no beabá da insulinoterapia e ouvir isso, você vai falar assim, olha, felizmente, para você tem solução. Porque se nenhuma outra coisa funcionar, eu posso te garantir que a insulina vai. Quando você fala isso para o paciente, você tira o peso das costas dele. Quando você, lá no primeiro momento, fala com a pessoa com diabetes tipo 2, obviamente, né? Porque o tipo 1 não tem escolha. É insulina ou insulina, né? Então, ele já é diagnosticado, ele já entra naquela maré ali, já vai embora e aí depois vai aprendendo, né? Mas quando você fala, desde o primeiro momento, olha, é assim, o diabetes tipo 2 funciona assim, a reserva de insulina diminui mesmo no correr da vida, tem tratamento com esse medicamento oral, esse injetável
que não é insulina, e esse injetável que é insulina. Na hora que você fala insulina, a pessoa fala assim, meu Deus, o que tem? Medicamento igual aos outros, qual que é o problema? É bom, é ótimo, tem de graça, tem pago, resolve, não tem dose máxima. Todos os outros medicamentos têm. Insulina tem não, querido. Então, quando você, profissional de saúde, tem firmeza no tratamento do diabetes, sabe falar sobre o diabetes, sabe educar em diabetes, sabe falar com clareza da insulinoterapia, isso não quer dizer que você vai querer que todo mundo use insulina. O que a gente quer é que todos os nossos pacientes fiquem bem tratados. Todos os nossos pacientes recebam o melhor tratamento possível. Mas acorda, gente. Mais de 70% da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, onde, para os pacientes com diabetes tipo 1, nós temos fitas, insulinas rápidas, agulha, muitos estados têm análogos de longa duração. Mas para os nossos pacientes com diabetes tipo 2, 90% das pessoas com diabetes, nós temos apenas 2 classes de medicamentos orais, né, que é a metformina e a sulfonilureias. Para alguns pacientes, bem restrito ainda, nós temos a classe dos inibidores da SGLT2, com ação renal, aumenta a excreção de glicose pela urina e tem efeitos além da glicose de proteção cardiovascular, renal. E para completar, para a maioria dos nossos pacientes, a terceira escolha medicamentosa para alcançar essa meta já é a insulina. Para os pacientes com poder aquisitivo maior, não é a maioria da população que nós atendemos, e existem sim 4, 5 classes de opções medicamentosas antes da insulina, o que não quer dizer que elas resolverão o problema do nosso paciente. Os medicamentos são caros, a maioria dos medicamentos orais conseguirão abaixar a hemoglobina glicada entre 0,5% e 1,5%. Então, pelo amor de Deus, é só fazer a conta. Como é que a glicada está 12, 13, 14 e você quer passar medicamento oral? Como é que isso vai funcionar? Isso chama inércia. Isso chama medo de insulina. Isso se chama enrolar para prescrever. Rezar para o paciente procurar outro. E ele procura mesmo, porque ele não quer insulina. Agora, se todos nós tivermos clareza na educação em diabetes, desde o beabazinho lá, desde o começo, a visão que as pessoas terão do diabetes quando passarem por nós será diferente. Será uma história diferente. E vocês não imaginam como que os pacientes se sentem gratos. Paciente que melhora, eu sempre posto aqui na página para vocês, colegas que participam da insulinoterapia, né? Repetindo, insulinoterapia não é prescrever insulina, é tudo em torno dessa prescrição. É o trabalho do nutricionista, do farmacêutico, do enfermeiro, do médico da atenção primária, do profissional da educação física, do psicólogo muitas vezes, até do psiquiatra, né, os colegas da saúde mental, do endócrino. É insulinoterapia, não é prescrição de insulina. São 2 coisas muito diferentes. Então, quando toda a equipe participa da insulinoterapia, a vida fica muito mais fácil. Tudo é mais fácil.
tudo é mais simples na vida dessas pessoas. Então eu chamo vocês para uma reflexão. Qual o papel como profissional de saúde? Qual o papel como profissional de saúde você está executando, exercendo quando você atende uma pessoa com diabetes? O condutor do processo educacional ou aquela pessoa que está usando o tratamento contra o seu paciente? Porque quem gerencia o diabetes é a pessoa, não é você. Quem gerencia o diabetes chama autogerenciamento do diabetes. Ela precisa aprender para fazer isso em casa. Então, do mesmo jeito que você usa muitas vezes palavras tentando animar a pessoa, mas você, na verdade, está destruindo, né, essa pessoa, já que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 entendem a insulinoterapia como um fracasso pessoal e não como uma deficiência de insulina que é progressiva. Se você usa uma frase, se você usa uma linguagem como profissional de saúde inadequada, você está usando uma linguagem iatrogênica. E a nossa linguagem como profissional de saúde, nós precisamos treinar para que ela seja terapêutica, né? Ou seja, ela não deve prejudicar, ela deve ajudar a pessoa. E aí muitas pessoas falam assim, chegam no consultório, né, já contei aqui para vocês, e falam assim: ah, doutor, eu vim aqui porque você vai me salvar. Não é engraçado? Até engraçado. Porque você vai me salvar da insulinoterapia. Eu só penso eu comigo, né? Eu vou salvar ela, mas pela fala eu já entendi que é com a insulina. E as pessoas são tão apavoradas com a tal da insulina que na hora que você explica com leveza, a pessoa sai de lá outra, até gosta da insulina. Tem gente que nem quer voltar para os comprimidos, para comer de conversa, né? Até porque os medicamentos orais às vezes são tão caros e não está resolvendo, que com aquele valor que a pessoa comprava um medicamento caro, ela compra uma insulina super moderna, né? Ainda tem isso ainda que a gente tem que administrar na vida. Às vezes compra uma caixa de medicamento de R$180, enquanto tem insulina ótima, análogo de longa duração, custando 35. A pessoa fica até feliz na hora que vê o preço de um trem que vai funcionar, né? Olha, ainda tem isso. Aí, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim: ah, eu vim aqui para você me salvar. Aí eu vou e olho os exames. Não, mas eu vou salvar esse. Vou salvar com insulina. Aquelas glicadas, porque lá no meu consultório chega assim, lá no CEM também. Lá na Santa Casa, chega glicada de 21, de 18. Tem hora que você nem assusta mais, né? Antigamente eu assustava, uns 20 anos atrás. Hoje eu nem assusto mais quando eu vejo 20, 21. É uma coisa, né? É uma coisa que muita gente nunca viu, porque 12, 13, 14 é super frequente. Eu fico perguntando: onde é que vocês estão? Como que um paciente que veio da atenção primária pode chegar num centro de especialidades com uma glicada de 13, 14, depois de passar anos na atenção primária, com médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo? Me explica, aonde vocês estão que não estão atuando de uma forma efetiva na atenção primária? Aonde vocês estão? Nós temos colegas da atenção primária
treinados que dão show na insulinoterapia, que prescrevem insulinoterapia intensiva muito melhor do que endocrinologista. Porque não adianta nada você ter um título de especialista se você não faz seu trabalho. O que adianta ter um título de especialista se você não faz seu trabalho? O que adianta você ter feito residência de endócrino se o paciente passa pela sua frente e você enrola na insulinoterapia? Porque é isso que acontece, infelizmente. Ou é porque não sabe, ou é porque não tem paciência, ou é porque não deveria estar atendendo mesmo. Mas quando um paciente chega no nosso consultório, no CEM, no Centro de Especialidades, vindo da atenção primária, com glicada de 12, 13, sabe o que acontece? Vocês que estão na atenção primária desacreditam o trabalho de vocês. Vocês desacreditam o trabalho de vocês. Porque aonde os pacientes do SUS encontrarão a oportunidade de ter uma equipe completa como na atenção primária? Lá tem médico, claro, né, gente? Tem lugar que pode não estar tão completo, pode ter lugar que está mais completo. Mas Belo Horizonte, por exemplo, médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, academia da saúde, né? Então, a gente precisa entender que lá na atenção primária está o poder. O poder está na atenção primária, o poder está na equipe. Tô vendo a Raíssa falando aqui muito alto o valor de 13, 14. 13, 14 é a média que chega no centro de especialidades. E não deveria chegar. Ah, precisa de uma opinião de um especialista, ok. Mas jogar o paciente na lista de espera, na central de marcação de consulta, esperando uma consulta com o especialista, enquanto lá nada está sendo feito, isso não é praticar, né? Não são boas práticas. Então, você, colega que está na atenção primária, tem que pensar o seguinte: eu estou fazendo um bom trabalho como profissional de saúde na atenção primária? Eu estou fazendo um bom trabalho com os meus pacientes de educação? Tô vendo o pessoal aqui, gente, perguntando sobre glicada, sobre valores. Esta página é voltada para os colegas profissionais de saúde, para que a gente possa discutir assuntos relacionados ao atendimento, à educação. Nós temos uma página para vocês que têm diabetes, que é a Educação em Diabetes. E lá a gente posta conteúdo diário para vocês nessa jornada de educação. Por isso que eu não vou responder essas perguntas básicas, tá? Porque lá tá tudo explicadinho, tá bom? Só ir para lá. Então, o Flávio até colocou aqui, ó, atenção primária é essencial, né, com uma equipe capacitada. Evita a migração do paciente para atenção especializada. É isso. É isto. Porque na atenção especializada, a gente precisa focar naquelas pessoas que estão com a maior complexidade, que precisam de consultas mais frequentes. Porque a equipe da atenção primária é sim capaz, e muito capaz, de dar para os nossos pacientes um excelente tratamento do diabetes. Mas para isso precisa aprender. Nós temos colegas, Brasil afora, que fazem os nossos cursos de contagem de carboidratos, de insulinoterapia, e que eu posto aqui direto para vocês na página, né? Colegas que colocam assim, ó, em 3, 4 meses a glicada estava 15 e foi para 7. Isso é milagre? Não. Isso é tratamento adequado, é seguir as diretrizes, é insulinizar
de forma adequada. Entender a hora de dar um basal, de dar um bolos, de dar um basal bolos, é a equipe ser alinhada com os conceitos da insulinoterapia. É a equipe falar a mesma língua. Colegas de São Luís, por exemplo, eu fiz uma live um pouco tempo atrás com uma colega de São Luís que quer começar a motivar e treinar a sua equipe. Ou seja, vocês duvidam que em médio prazo essa colega terá uma equipe treinada no centro de especialidade que ela trabalha? Eu não. Porque mais do que participar da insulinoterapia, mais importante do que prescrever a insulina é educar as pessoas com diabetes. Não adianta você prescrever uma insulina se o paciente não souber usar. Nenhum remédio, nenhum medicamento. E essa educação, esse beabá de tudo que o paciente precisa para seguir na jornada do diabetes, ela deveria pelo menos começar no primeiro dia. No primeiro dia. Chegou lá com o diagnóstico do diabetes, começa hoje a sua jornada. Porque o paciente tem que ficar livre da gente. Misericórdia, gente. Que mundo os profissionais de saúde estão vivendo que querem escravizar o seu paciente num monte de consulta? Que mundo que vocês estão vivendo? Nós temos que libertar essas pessoas pelo aprendizado, para que elas possam ter até a oportunidade, né, de aprender a se cuidar. Por mais que uma pessoa, né, tem estudos falando isso aí, por mais que uma pessoa tenha condições de custear seu tratamento, quantas horas por ano uma pessoa com diabetes passa com a sua equipe de saúde? 3, 4, 5 horas, 6, 10. Vamos por 10. Vamos por 10. Em 365 dias no ano, quem tem que gerenciar a doença? Quem tem que gerenciar e saber tomar as melhores atitudes e aprender todos os dias com diabetes? É a pessoa com diabetes. E nós temos a obrigação de fazer um cuidado compartilhado. A gente faz a nossa parte, deve ser muito bem feita, se a gente quer tratar, né, uma pessoa com diabetes, e as outras pessoas devem fazer a sua parte. A Edira até colocou, o alinhamento com a equipe é fundamental, mas nem sempre acontece. Sou nutricionista e trabalho na atenção primária. Recebo muito paciente com diagnóstico do diabetes com descompensação. É isso aí. Mas mesmo, então, vou até aproveitar o exemplo da Ediara. A gente tem uma aluna, ex-aluna, né, que ela já concluiu o curso. Uma cidadezinha Buraquinho, norte de Minas. Aquelas cidades que um dia tem médico, no outro não tem. E ela era de lá. Ela morava lá, veio fazer o curso, voltou para lá e com a ideia, né? Eu falo que o bichinho da educação picou ela e ela voltou e falou assim: eu vou educar esses pacientes, com médico ou sem médico nessa cidade. E ela montou grupo operativo, ela chamou todos os pacientes com diabetes. Ela falou de diabetes, de tipo de diabetes, das insulinas, das formas de tratamento, da hipoglicemia, da tudo que ela aprendeu nos nossos cursos. E os pacientes foram melhorando, independente de ter um médico.
fixo na cidade. Quantos pacientes aqui nas nossas páginas não chamam a gente e falam assim: doutora, minha glicada era 9, 10, agora tá 7,5. Eu vou voltar no médico feliz da vida, porque eu aprendi. Eu estou aprendendo a me cuidar. E aprender a cuidar, obviamente, passa pelo treinamento de habilidades, mas passa também pela decisão, pelo empoderamento, para o autogerenciamento. Então, dentro desse beabá do diabetes, está a nossa função, né? A nossa obrigação como profissional de saúde de fazer o nosso melhor se o nosso objetivo é trabalhar com diabetes. Se não é, tá tudo certo, né, gente? Se não é, não precisa saber nada. Mas se é, tem que fazer diferente. Por quê? Porque senão a história do diabetes não vai mudar nunca. No último congresso, né, que foi agora no final do mês, Congresso Brasileiro de Diabetes, teve uma frase lá que eu até postei aqui na página, falando assim, resumindo, eu não lembro a frase inteira não, mas está lá no feed. Todos nós precisamos aprender sobre diabetes, porque hoje pode ser nosso paciente, amanhã pode ser você, outro dia pode ser um colega de trabalho, um amigo, um parente. Ou seja, não tem como nós, profissionais de saúde, tentarmos fugir de fazer, de dar para os nossos pacientes o acesso aos melhores cuidados, porque não tem mais jeito. A gente fez um pouco tempo uma live também com uma colega enfermeira que falou que o diabetes não era o foco do atendimento dela, até que teve o diagnóstico da filha, que o diabetes entrou na vida dela. Então, o diabetes hoje, assim como o sobrepeso, a obesidade, eles estão à nossa volta. Hoje, pode ser só com o nosso paciente. Amanhã, pode ser com a gente. Depois da manhã, pode ser com algum parente próximo a você. Então, quanto antes você, profissional de saúde, entender a importância de educar em saúde, de educar em diabetes, mais você vai encurtar o seu caminho para o sucesso. Mais você encurtará a jornada do seu paciente para o aprendizado. Porque eles dependem da gente, num primeiro momento, para conduzir a jornada de aprendizado. Um abraço para vocês e até a próxima.